Olá pessoal, dando continuidade às nossas aulas de determinantes, aula número 5, propriedades do determinante, parte 2. Nessa parte 2 veremos mais 4 propriedades importantes, tranquilo? Propriedade P5, filas paralelas iguais. Se uma matriz quadrada M de ordem n maior ou igual a 2 tem duas filas, quando eu digo filas, linhas ou colunas, paralelas formadas por elementos respectivamente iguais, então o determinante dessa matriz M é nulo. Vamos pegar o primeiro exemplo de uma matriz 3 por 3, né, que tem os elementos A, B, C, 1, 0, 2, A, B, C. Significa que eu estou diante aqui da primeira linha e da terceira linha com os elementos iguais, respectivamente iguais. Muito bem. Será que o determinante dessa matriz será nulo? Vamos identificar através da regra de Sarri. Eu vou copiar aqui e já aproveitando essa barra, porque eu vou copiar a primeira e a segunda coluna, vamos colocar os elementos aqui. Então vai ficar A, B, C, 1, 0 e 2, A, B e C. Vou copiar a primeira coluna, A, 1 e A, depois a segunda coluna, B, 0 e B. De acordo com a regra de Sarri, nós vamos multiplicar aqui diagonal principal, os elementos da diagonal principal e as suas paralelas, a mesma ideia. Depois, diagonal secundária. Esses elementos aqui, esses elementos. Para a diagonal principal, vamos manter o sinal. A vezes 0 vezes C, 0. Cuidado para não pensar que o A é 0 ou que o 0 seja A. 2 vezes A vezes B. Então aqui eu posso pensar em 2 vezes AB. Sempre o número é prudente que a gente coloque antes. 2AB, em ordem. 1BC. Então é C vezes 1 vezes B é 1BC. Então é mais BC. Em relação agora os elementos da diagonal secundária, aqui já tem um 0, então menos 0. 2AB, então veja, 2AB posso trocar para menos 2AB. E aqui 1 vezes B vezes C vai dar B vezes C. Posso trocar para menos BC. E veja o resultado aqui, quando eu tenho 2AB com menos 2AB dá 0. E BC menos BC também dá 0. O determinante dessa matriz é nulo. Então justificamos de acordo com a propriedade. Ali é um exemplo ilustrativo. Nós não vamos tentar resolver o determinante dessa matriz de ordem 4 por 4. Mas a gente tem que observar que ela tem essa característica, onde a segunda coluna e a quarta coluna apresentam elementos respectivamente iguais. Então, x igual a x, y igual a y, z igual a z, w igual a w. Conclusão, nós podemos dizer que o determinante dessa matriz B é 0. Então, as propriedades vão nos ajudar nesse sentido, quando eu tenho matrizes grandes, de ordens maiores do que 4, 5, 6, 7, podendo até ser 4. Nós não precisamos usar o teorema de Laplace. A visualização direta nessa situação já conclui, a gente já pode concluir que o determinante é nulo, quando eu tenho duas filas paralelas iguais, ou linhas ou colunas. Pode ser de qualquer ordem. Aqui também nós não estamos demonstrando, mas justificando a propriedade. Tranquilo? Muito bem. Propriedade P6. Filas paralelas proporcionais. Se uma matriz A de ordem n maior ou igual a 2 tem duas filas paralelas formadas por elementos respectivamente proporcionais, então o determinante dela será 0. A matriz tem que ser quadrada para justificar o cálculo do determinante. Então a primeira coisa que a gente tem que pensar é observar aqui o determinante, se existe realmente uma linha ou uma coluna proporcional à outra.
Então a gente pode perceber, por exemplo, que na matriz a primeira coluna é formada pelos elementos 2, 1 e 3. E a terceira coluna formada pelos elementos 6, 3 e 9. Veja que existe uma coluna aqui que é proporcional a essa aqui. Se eu multiplicar por 3, 2 vezes 3, 6, 1 vezes 3, 3 e 3 vezes 3, 9. Se a gente buscar a propriedade número 2 da aula anterior, a gente vai perceber o seguinte, que a gente pode pensar que essa matriz anterior, por exemplo, ela poderia ter uma matriz, vamos dizer, uma matriz A', ela tem a seguinte configuração. Eu vou justificar essa situação pela propriedade P2. Então, existe uma matriz A' formada pelos elementos 2, 5, 2, 1, 0 e aqui 1, perdão. Ou seja, a gente tem essa matriz A', só para a gente começar o primeiro raciocínio. Na propriedade P5, a gente viu que quando a gente tem aqui duas filas paralelas com seus elementos respectivamente iguais, o determinante dessa matriz, então o determinante desta matriz A' é nulo, de acordo com a propriedade anterior, P5. E se eu multiplico, agora a gente vai para a propriedade P2 da aula anterior, se a gente multiplica, por exemplo, essa coluna por K, somente essa terceira coluna por K, o determinante da nova matriz A vai ser multiplicado pelo K. Então, o K agora valendo, por exemplo, 3. Então, o determinante da matriz A' vai ser 3 vezes o determinante da matriz A. Perdão, determinante da matriz A. Fiz o contrário, né? Eu peguei aqui, uma matriz A', cuja propriedade 5 me garante que o determinante dela é 0, porque ela tem duas colunas com os elementos respectivamente iguais. E agora eu estou pegando uma matriz A, então da A' eu estou gerando a matriz A, que tem uma coluna aqui com os elementos do triplo, né? Seria o triplo. Então o determinante dessa matriz A vai ser o triplo dessa. Como esta aqui, A' vale 0, o triplo de 0 é 0. Então essa é uma forma de justificar essa situação. Qual vai ser a outra? A outra a gente usar aqui a regra de Sarri e justificar que esse determinante vai ser 0. Mas a ideia para justificar essa propriedade P6 é você tendo uma matriz que as linhas ou colunas são iguais, seus elementos, e aí esse determinante é 0 pela propriedade P5. Se a gente multiplicar por qualquer valor aqui de proporção K, esse determinante vai ser sempre 0. Para surtir aí esse efeito, vamos resolver esse determinante pela regra de Sarri. Então dê um print aí ou visualize essa situação, que a gente vai organizar agora o determinante da matriz A através da regra de Sarri. E aí sim é uma justificativa também para essa situação. Então 2, 5, 6, 1, 0, 3, 3 menos 5 e 9. Vamos copiar a primeira coluna, 2, 1 e 3, 5, 0 e menos 5. O determinante dessa matriz tem obrigatoriamente que ser 0. A gente já fez o cálculo da ideia relacionando as propriedades. Então agora a gente vai realmente fazer o cálculo e certificar que ele vai ser nulo. Então, começando pelos elementos da diagonal principal, aqui é 0. 5 vezes 3, 15. 15 vezes 3, 45. 6 vezes 1, 6 vezes 5, 30. Só que é menos 30. Agora, para a diagonal secundária. 0, porque tem um elemento igual a 0, então menos 0.
Aqui eu tenho 2 vezes 5, 10, vezes 3, 30. Então aqui é menos 30. Troco o sinal para mais 30. E 5 vezes 1, 5, vezes 9, 45. Positivo. Troco o sinal, menos 45. Ou seja, aqui eu posso cancelar 45 menos 45, menos 30 com mais 30, e de fato o determinante dessa matriz foi nulo. Então, a gente pode perceber que, de fato, resolvendo aí o que a gente já estava programando, a gente observou, e não é fácil realmente, por isso que tem que fazer bastante exercício, que essas observações não são tão claras. É uma propriedade interessante, mas nem sempre a gente vai conseguir observar. Se a gente não conseguir observar, você pode usar a regra de Sarry. Ou, se a matriz for de ordem 4, você pode utilizar o teorema de Laplace. As propriedades são para facilitar o cálculo, né, de forma mais rápida. Então nós identificamos que cada elemento da terceira coluna é o triplo dos elementos da primeira coluna. Se você observar isso rapidamente, você conclui que o determinante dessa matriz é nulo, sem fazer o cálculo. Ok? Muito bem. Propriedade P7 também é uma propriedade muito interessante, também difícil de observar. Se você consegue observar essas relações, você já pode direto dizer o determinante dessa matriz é nulo. Então, filas com elementos em combinação linear. Eu vou pegar elementos combinando ele aí através das propriedades aritméticas. Vamos entender como que funcionam essas combinações. Se uma matriz quadrada A de ordem n maior ou igual a 2 tem uma fila que é combinação linear de outras linhas, podendo ser também colunas, então o determinante é nulo. Eu já tenho aqui a combinação linear delas, mas você, quando olhar para essa matriz, eu acredito ser muito difícil encontrar essa combinação. Então eu elejo essa propriedade sendo uma propriedade muito sutil. E poucos exercícios a gente vai utilizar essa propriedade. Como o nosso curso é completo, a gente vai abordar todas as propriedades, mas realmente ela é bem difícil de observação. Então, tendo a matriz A, que é a matriz 3 por 3, veja só, eu vou pegar aqui a linha 3, ela tem uma combinação linear da linha 1 com a linha 2. E aí a gente vai ter que orientar, né, vamos ter que verificar de fato qual é essa combinação. Se a gente pegar, por exemplo, esse elemento aqui, 1, ele é o dobro, veja, é o dobro do elemento menos 2, então é o dobro de menos 2, mais 5 vezes 1. É bem difícil a gente visualizar essa propriedade aqui. Então, menos 4 mais 5 é 1. Então deu certo para esse elemento. O elemento 2, ele vai ser igual, o 2, ele vai ser igual ao dobro do primeiro ali, 2 vezes 1, mais 5 vezes o 0. Então é o dobro deste mais 5 vezes esse. E aí, de fato, ó, 2 vezes 1, 2, mais 0 é 2. Também está correto. Finalmente, esse elemento 3, ele é igual ao dobro do primeiro, 2 vezes menos 1, mais 5 vezes o segundo, que é 1. De fato, aqui dá menos 2, e aqui mais 5. O resultado é, de fato, 3. Então eu abordei essa propriedade, mas sugiro que você não fique tão preso a ela, porque realmente ela é difícil de ser visualizada. Para justificar mais ainda, vou fazer o cálculo pela regra de Sarry, para a gente realmente ter certeza que o determinante vai ser nulo. Então, muito bem, vou organizar aqui esse determinante. Vou fazer aqui do lado. Vamos copiar aqui
os elementos, menos 2, 1, menos 1, 1, 0 e 1, 1, 2 e 3. Eu, como professor, toda vez que eu vou abordar uma determinada questão que tem propriedade, eu tento olhar, mas que realmente é difícil. São poucas aquelas que eu consigo visualizar. Mas se você tem aí um raciocínio bem rápido e consegue observar, isso tem que ser confirmado para todas as filas, você nem precisa fazer o cálculo. Já vai direto, o determinante é nulo. Vamos lá, menos 2, 1 e 1. 1, 0 e 2. Vou fazer aqui embaixo, né? Primeiro a gente pega os elementos da diagonal principal e as suas paralelas, e depois da diagonal secundária e suas paralelas. Muito bem. Começamos pela diagonal principal, aqui já tem o elemento 0, então 0, aqui tem 1, então mais 1, e aqui menos 2. Muito bem. Agora, para a diagonal secundária, 0, 2 vezes 2, 4. Tem um menos, então menos 4 vira mais 4. E aqui 3, menos 3. Fazendo os cálculos, de fato vai dar 0, porque a parte positiva 1 mais 4 é 5, e a parte negativa menos 2 com menos 3, menos 5. E 5 menos 5 é 0. Então está aí a confirmação, né, para justificar a propriedade. Ok? Então já vimos a propriedade P5, propriedade P6, propriedade P7. Vamos à última propriedade, propriedade P8. Essa, muito importante. Muitos exercícios a gente consegue resolvê-la usando o teorema de Binet. A lei de Serre propriedade é um teorema, né, que diz o seguinte: toda vez que eu tenho matrizes quadradas, né, de mesma ordem, A e B são matrizes quadradas de ordem n, então o determinante do produto dessas matrizes pode ser separado no determinante da matriz A multiplicado pelo determinante da matriz B. Então, às vezes, ele já me dá o determinante da matriz A, me dá o determinante da matriz B e quer o determinante do produto de A vezes B. Eu nem preciso resolver o produto das matrizes para depois calcular o determinante. Eu já posso ir direto nesse teorema. Então vamos justificá-lo através do exemplo. Então nós temos aqui a matriz A, temos aqui a matriz B e vamos calcular a matriz AB. A matriz AB será a matriz formada pelo produto de A por B. Então já sabemos que o produto existe, porque o número de colunas da primeira matriz é igual ao número de linhas da segunda matriz, e o resultado é uma matriz 2 por 2. Então, como encontrar esses 4 elementos? Esse primeiro elemento vai ser originado pelo produto aqui de 1 vezes 5 mais 2 vezes 3. Então fica 5 mais 6, 11. Esse elemento, primeira linha, segunda coluna. Primeira linha, segunda coluna. É bom que a gente recorda o produto de matrizes. Então aqui é menos 1, menos 4. 2 vezes menos 2 dá menos 4. Então menos 1 com menos 4, menos 5. Agora a gente tem aí segunda linha, primeira coluna. E este elemento, segunda linha, primeira coluna. Vamos pegar o produto aqui da segunda linha com primeira coluna. 3 vezes 5, 15. 4 vezes 3, 12. 15 mais 12, 27. E finalmente, segunda linha, segunda coluna. O último elemento, menos 3. E aqui 2 negativo vezes 4, menos 8. Menos 3 com menos 8, menos 11. Então vamos verificar se de fato o determinante de A vezes B, a gente pode calcular aqui facilmente, usando a regrinha básica que a gente já conhece. Vamos copiar os elementos. 11 menos 5, 27, menos 11.
Muito bem. Temos que 11 vezes menos 11, vamos aproveitar aqui e já cortar esses elementos. Então fica 11 vezes 11, 121, mas aí vai ficar menos 121, porque mantém o sinal. Agora, 5 vezes 27. Se fosse 10, daria 270. Mas como é 5, então é a metade de 270, 135. Então deu menos 135, o resultado aqui é mais 135. Se você quiser fazer a conferência, 5 vezes 7, 35. Vai 3, 5 vezes 2, 10, mais 3, 13. E o resultado de 121 negativo com mais 135, basta fazer 35 menos 21. 35 menos 21 vai dar 14. Então esse é o resultado do determinante de A vezes B. Agora a gente precisa verificar se de fato o determinante de A multiplicado pelo determinante de B vai dar 14, de forma separada. Então vamos pensar agora no determinante de A. Eu vou fazer aqui o determinante da matriz A. Vou aproveitar e calcular também o determinante da matriz B. Vou deixar um espaço maior, vou trazer um pouco para cá. Então vamos calcular o determinante de A aqui. Depois, nesse espaço, eu vou fazer o determinante de B. Está bem apertadinho, mas a gente vai conseguir. Vou só separar aqui para não fazer confusão. Muito bem. Então, veja só, nós temos aqui 1, 2, 3 e 4. Matriz A. B, 5 menos 1, 3 e menos 2. Muito bem. Então aqui a gente tem, já vou ganhar aqui essa situação, né, para a gente poder verificar que 1 vezes 4 é 4, depois 2 vezes 3 é 6, fica menos 6. E aí o resultado é menos 2. Então já temos aqui o resultado. Deixa eu melhorar aqui essa situação. Menos 2. Agora para B. 5 vezes menos 2, menos 10. E 3 vezes menos 1, menos 3, fica mais 3. O resultado aqui é menos 7. E aí, o que a gente pode pensar? Menos 2, que é o determinante da matriz A, vezes menos 7, que é o determinante da matriz B, vai me dar mais 14. Então, justificamos a propriedade, né, no caso o teorema de Binet, com essa situação. Eu não preciso fazer o produto de A vezes B. Eu fiz para a gente poder certificar, justificar essa propriedade. Mas, por exemplo, o determinante de A vezes B, a gente viu que ele é 14. Foi igual ao determinante de A, que é menos 2, vezes o determinante de B, que deu menos 7. Então, está correta essa análise e a gente finaliza mais essa aula envolvendo aí 4 propriedades importantes. Espero então ter contribuído com essas 4 propriedades. No próximo encontro a gente aborda outras 4 propriedades. Um forte abraço a todos.